Ora, muito boa tarde, caro aventureiro, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gamebook Guild, a guilda sobre literatura interativa e livros-jogos, onde a escolha vai ser sempre tua. E este é o capítulo 5.3 deste nosso tutorial sobre como escrever um livro-jogo. E hoje esse capítulo vai ser dedicado à gestão de inventário. O que afinal é isto do inventário? Do que é que se trata? Do que é que nós estamos a falar quando referimos inventário? Basicamente, o inventário é uma lista de itens que o jogador vai reunindo ao longo da aventura. Ou seja, a vossa personagem vai percorrendo um certo caminho e, ao longo do caminho, pode encontrar objetos que depois pode armazenar, quer seja numa mochila, quer seja em bolsos, quer seja em qualquer sistema que possa trazer consigo. E depois, claro, são vocês que podem definir. E o inventário. Essa lista de itens representam qualquer tipo de objeto que pode ser armazenado. Seja ele armas, mantimentos, peças de armaduras, amuletos, chaves, o que vocês entenderem. E são objetos que normalmente podem ser importantes numa altura específica ou podem ser usados ocasionalmente. Existem, por exemplo, é muito comum em aventuras como, por exemplo, o Feiticeiro da Montanha de Fogo, que temos como objetivo encontrar chaves para podermos abrir o cofre do feiticeiro. Ou seja, um dos objetivos é nós encontrarmos, é nós enfrentarmos o feiticeiro, encontrarmos depois o cofre com o tesouro, mas depois ainda temos que o abrir. E então, para isso, nós temos que encontrar chaves específicas ao longo da nossa aventura. E essas chaves vêm com números que depois nós temos que somar e depois fazer ali uns cálculos, mas são objetos que são utilizados naquele instante. Mas também podem ser objetos utilizados ocasionalmente. Por exemplo, vocês podem enfrentar algum inimigo que seja mais forte, e cuja vossa arma normal pode não ser útil. E se calhar, se vocês tiverem um objeto que possa ser útil contra esse inimigo, vocês poderão utilizá-lo. Claro que depois esse objeto pode ser utilizado mais tarde, se vocês quiserem incluir esse tipo de inimigos mais vezes. Mas isso está ao vosso critério. Uh, Em relação a tipos de inventário nos livros-jogos, vamos ver aqui alguns exemplos, como eu tenho mostrado ao longo dos episódios. Por exemplo, na Fighting Fantasy nós temos aqui na Adventure Sheet, nós temos, e este é a Adventure Sheet, não é? A ficha de personagem mais comum. Claro que elas depois alteram-se consoante o tema o tema e as mecânicas do próprio livro. Mas aqui, este é mais genérico. Nós temos aqui os itens de equipamento que podemos levar e depois, claro que o inventário pode circunscrever-se apenas a um espaço na vossa ficha de personagem, se vocês quiserem condensar tudo aquilo que são objetos ou peças de equipamento, ou então vocês podem dividir e categorizar em diversos pontos. Ou seja, aqui vocês têm itens de equipamento, mas também pode ser outros objetos. Isto aqui não especifica muito bem. Aqui seria para o ouro, portanto, dinheiro que vocês encontrassem ia para aqui para este espaço. Aqui joias, ou seja, tesouros que vocês possam encontrar que não fosse dinheiro, não fossem moedas de ouro. Aqui seriam poções, poções que vocês, aqui neste caso, vocês teriam que escolher uma poção no início da aventura. E aqui seria o espaço para as provisões. Atenção, vocês podem categorizar ou dividir isto se vocês quiserem, mas se não quiserem, vocês podem condensar tudo no mesmo espaço. Não há problema absolutamente nenhum. Este é um exemplo de um sistema de inventário que não tem limites, mas claro, existem outros sistemas que têm. E este é um deles. No meu livro, O Voo do Corvo, nós temos um sistema de inventário, que é basicamente a nossa mochila, que tem apenas 10 espaços. Isto significa que vocês só podem colocar aqui 10 itens. E claro, existem momentos, não é? Vocês se encontrarem um 11º item, vocês têm que decidir se vocês querem ficar com ele ou se querem trocar por outro. E aí vocês têm que descartar um item aqui do inventário para arranjar espaço para esse novo item. Claro que, e eu não incluí isto aqui, se for um item de equipamento, vocês aí podem, se quiserem depois equipá-lo, isso vai para outro espaço já específico na ficha de personagem. Mas aqui nós estamos a falar do inventário, portanto, o inventário representa aquilo que vocês podem carregar. E aqui existe um limite de quantidade de objetos que podem carregar.
No The Way of the Tiger também temos aqui um sistema de inventário, só que nós já começamos com alguns objetos. E sendo nós aqui um ninja, nós temos aqui, por exemplo, um certo número de shurikens que nós podemos utilizar na aventura. E depois, sempre que nós utilizarmos, nós vamos cruzando aqui, não é? Vamos fazendo aqui um X ou tentando, não digo apagar porque é impossível, mas podemos fazer aqui um X para dar baixa aos shurikens que nós utilizamos. Depois, claro que nós podemos adquirir mais ao longo da aventura. Temos aqui os Ninja Tools, ou seja, os objetos ninja que nós podemos utilizar e que nós começamos a aventura. Alguns deles podem ser utilizados e depois nós podemos perdê-los. E depois temos aqui os Special Items, que são os itens que nós vamos encontrando ao longo da aventura e que são carregados aqui neste espaço. Aqui, eu coloquei Heart of Ice e Fabled Lands porque foram escritos pela mesma pessoa. Heart of Ice foi escrito por Dave Morris. Fabled Lands foi escrito por Dave Morris e Jamie Thompson. Portanto, tiveram estes dois autores. Mas o sistema de inventário é basicamente o mesmo. Em Heart of Ice, o sistema de jogo é mais simples. Mas a questão das posses, não é? Que os possessions, que é os objetos que nós podemos carregar, aqui nós temos o máximo de 8. Em Fablelands nós temos um máximo de 12, mas em Fablelands nós temos uma facilidade maior de armazenamento, porque nós podemos, à medida que vamos explorando o mundo, nós podemos entrar em cidades e, se pudermos, nós podemos comprar casas onde nós podemos colocar objetos que nós não queremos levar connosco, e assim é uma forma de nós conseguirmos gerir o nosso inventário e assim também não descartarmos itens que mais tarde poderão vir a ser úteis. Portanto, Fabled Lands tem este sistema, Heart of Ice tem um sistema diferente, não é um livro-jogo de mundo aberto, é só um livro, por isso tem este sistema, é um bocadinho mais complicado de gestão. Depois nós temos aqui Tales of Canarren, que eu ainda hei de apresentar um dia, que tem um sistema muito interessante. Tales of Canarren foi escrito por Michael Riley. Infelizmente, o autor faleceu há algum tempo e ele lançou o Tales of Canarren, que são que é o nome, digamos, da coleção, uma duologia que ele queria lançar. O primeiro livro é o Beyond the Morning Mountains e e infelizmente o senhor faleceu, já tinha alguns problemas de saúde e não há previsões da parte da família de lançar um segundo livro, infelizmente. Mas o que ele fez aqui no primeiro livro do Tales of Canaran, e eu espero estar a pronunciar bem, já é muito bem conseguido. É um livro muito grande, é um livro muito cheio. Ele fez ali um world building muito forte. É muito bom e eu recomendo, se vocês puderem ter acesso a esse livro, é muito bem conseguido. E eu hei de o trazer aqui para o canal porque merece ser conhecido pelo esforço e pela dedicação que o autor deu na construção deste mundo. E algo que ele fez aqui que é muito interessante é os weighted items. Eu destaquei aqui esta parte, que é nós, à medida que nós vamos adicionando objetos, alguns deles nós vamos notar que têm esta designação de ser um weighted item, ou seja, é um objeto que pesa. E neste livro existe uma regra que é que nós só podemos carregar até 3 weighted items de cada vez. Ou seja, nós só podemos levar 3 itens que tenham esta designação. E se nós quisermos, se obtivermos um quarto item que tenha esta definição, nós temos que nos livrar de um dos outros, ou vender algum dos outros, antes de nós conseguirmos obter esse novo item que seja pesado. É um sistema muito bom, é um sistema muito bem conseguido, porque trabalha na questão não só da capacidade numérica dos itens que nós podemos levar, mas também na capacidade de peso, na capacidade que nós podemos de suportar esses mesmos itens. Está muito bem conseguido isso. E depois também temos aqui em Lone Wolf que os itens estão divididos em várias secções. Nós temos aqui o backpack, não é? A nossa mochila, que só pode levar um máximo de 8 artigos. E depois podem ser aqui descartados, não é? Quando não estamos em combate. Temos aqui um espaço para as refeições.
Temos aqui um espaço para as armas, portanto, as armas não precisam de ser, não precisam de fazer parte do backpack ou dos special items. Portanto, nós podemos carregar até duas armas. Temos aqui o belt pouch, que é onde nós carregamos o nosso ouro. E depois temos aqui os special items, que são itens que também têm a sua capacidade máxima. Se não me engano, acho que são 12 itens especiais que nós podemos carregar, portanto, é também, há esta regra também específica. Mas tudo o que são itens especiais, o texto diz que são itens especiais. Se forem itens de mochila, eles dizem que são itens de mochila, então depois temos de colocá-los aqui no backpack. Estes são alguns dos exemplos de sistemas de inventário que vocês podem utilizar ou com os quais vocês se podem inspirar para criar os vossos sistemas de inventário. Mas se vocês estão a começar, se vocês estão a começar a escrever e querem implementar esta mecânica de inventário, então eu tenho aqui 5 conselhos para vocês poderem utilizar quando estiverem a elaborar o vosso livro-jogo. Primeiro, criar apenas um espaço para inventário na vossa folha, na vossa ficha de aventura. Não quer dizer com isto que vocês não possam dividir ou categorizar as coisas. É bem possível e vocês podem fazê-lo. Mas no início é sempre melhor vocês condensarem tudo num único espaço. É muito mais fácil para vocês para conseguirem gerir isso e para o leitor também conseguir colocar tudo, pode colocar tudo no mesmo espaço. Funciona perfeitamente, vocês não precisam de estar a categorizar ou a criar diferentes espaços, porque isso depois pode ser um bocadinho difícil na construção da vossa ficha de personagem ou da vossa ficha de aventura. Se vocês criarem mais do que um tipo de inventário, aí dividam-nos devidamente. E dividam-nos e categorizem-nos devidamente. Se vocês podem ter um espaço para inventário que seja os objetos que vocês encontraram e podem ter um espaço dedicado a, por exemplo, o dinheiro. Vocês podem fazer isso. O voo do corvo, por exemplo, tem isso. Eu não mostrei isso, mas vocês têm o inventário, que é a vossa mochila, mas depois vocês têm dois espaços que representam as duas denominações monetárias que existem neste mundo, que são os reis dourados e os magos prateados. Portanto, vocês têm esta divisão também monetária. E não se esqueçam de dar utilidade a todos os itens. Uh, Isto também não é uma regra de ouro. Não quer dizer que um ou outro item não seja aquilo que em ficção pode ser chamado um red herring, ou seja, um item que pode parecer útil, mas que acaba por não servir perfeitamente para nada. Vocês podem fazer isso, mas não abusem desse sistema e deem utilidade a todos os itens, quer seja uma utilidade única ou uma utilidade ocasional. E isto depois vai ao encontro do quarto tema, que é nem todos os itens devem ser vitais. Não façam, e mais uma vez eu tenho que voltar à questão do Ian Livingstone, que quando ele cria as histórias, e vamos pegar, por exemplo, na Cripta da Feitiçaria, ele tem demasiados itens que são vitais para o nosso sucesso. E se nós não tivermos um determinado item, não existe possibilidade de dar a volta porque nós atingimos um game over. Evitem tornar itens demasiado vitais. Uma coisa é vocês encontrarem uma porta trancada e precisarem de uma chave específica. Outra coisa é vocês precisarem de um objeto específico para derrotar o vilão. Procurem dar uso aos itens, mas não um uso vital. Eu gosto, por exemplo, de dar uma alternativa caso vocês não tenham um item que pode ser importante contra um boss, por exemplo, contra um vilão, e dar uma oportunidade de vocês darem a volta e conseguirem lidar com a situação de outra forma. Portanto, nem todos os itens devem ser vitais e não punam o vosso leitor por não ter um determinado item. E se vocês limitarem o inventário, criem uma lógica para facilitar essa gestão. O que é que eu quero dizer com isso? Aqui vai um bocadinho ao encontro da ideia do Tales of Canaran. Se vocês quiserem criar uma limitação de peso, criem uma lógica para essa gestão. Aquilo que eu vos posso dizer é, se vocês quiserem criar um inventário limitado, podem fazê-lo, limitado no sentido de espaço, número de itens que vocês podem colocar, podem fazê-lo. Uh, Podem até mesmo, se quiserem, implementar uma regra de peso, mas não, mas façam com que
não seja necessário demasiados itens para que o leitor não sinta que tem que fazer uma gestão muito complicada. Basicamente vai um bocadinho ao encontro do ponto número 4, ou seja, nem todos os itens devem ser vitais, portanto, não significa que todos os itens devem ser importantes para meter no vosso inventário. Principalmente se o inventário for muito limitado. E se vocês estiverem a fazer uma aventura linear em que só andam em frente, não há possibilidade de depois voltar atrás e armazenar as coisas ou fazer trocas de itens, como por exemplo existe em Fabled Lands. E no voo do corvo também existe, só que é num certo ponto da aventura, num único ponto. Portanto, se vocês limitarem o inventário, criem uma lógica para facilitar esta gestão. E a lógica que eu aconselho é façam uma limitação de número de itens, ok? Mas não limitem demasiado, mas também não façam um limite demasiado grande para o leitor não sentir que pode colocar os itens que quiser, porque nunca vai atingir esse limite. E basicamente é isto. É a minha sugestão, as minhas sugestões, não é? Este episódio de como escrever um livro-jogo, dedicado aqui à gestão do inventário. Espero que tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gosto. Se não gostaram, cliquem em não gosto. Usem a caixa dos comentários para fazer quaisquer questões que vocês queiram em relação a este episódio. E outros episódios que entretanto já saíram, e também os próximos episódios, também quando saírem, vocês podem fazer questões em relação a isso, que eu farei todos os possíveis para poder responder o mais atempadamente possível. Se ainda não se juntaram à guilda, cliquem na subscrição, cliquem no botão de subscrever, cliquem também no sino para receber mais notificações sobre quando receberem quando mais vídeos daqui do canal forem lançados. E já sabem, eu espero contar com a vossa presença no próximo episódio desta série de Como Escrever um Livro-Jogo. Até à próxima.